Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Ótica do Dinheiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre como investir no segundo semestre, ou como se posicionar no segundo semestre. Eu vou falar sobre Ibovespa, vou falar sobre commodities, sobre recessão, sobre criptomoedas, sobre dólar, sobre tudo. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like no vídeo. Se ainda não for inscrito, também considera se inscrever e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E bora começar, porque tem muita gente com dúvida e receosa em relação ao que vem pela frente, já que a gente teve um primeiro semestre de 2022 bastante conturbado, muita volatilidade nos mercados, e isso sim deixa as pessoas um pouco apreensivas sobre como investir daqui para frente, etc. Então eu vou falar sobre todos os setores da economia, né, para os investidores, e também vou explicar quais são as maneiras de se proteger de cenários adversos e também de se posicionar para uma possível retomada ali na frente. Bom, para começar, eu vou falar da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil, falando do Ibovespa especificamente. No primeiro semestre aqui, ou até agora, né, do início do ano até agora, ele caiu só 5,6%, embora pareça que ele caiu muito mais, né, que na verdade ele começou o ano até bem, né, subiu um bom tanto, e aí depois começou a cair, recuou bastante nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, mas no total aí, do início ao fim, queda de 5,6% apenas de janeiro até agora, né, do primeiro pregão. O Ibovespa, a gente precisa deixar bem claro aqui, que é formado por commodities e bancos, basicamente. Tem outras empresas de outros setores, né? O Ibovespa é formado aproximadamente por 70 empresas, das mais ou menos 400 que a gente tem na Bolsa hoje, que são sim aquelas que têm maior capitalização, ou seja, as maiores empresas. Só que o fato é que aqui no Brasil, o Brasil é um país ainda muito forte em commodities, né? E a gente tem aqui, por exemplo, Petrobras, Vale, os grandes bancos tomando grande parte do índice. Então, quando essas empresas recuam, é natural que o índice Bovespa recue, e quando elas sobem, é natural que o índice Bovespa suba. E a gente tem o fato aqui de que o Ibovespa pode destoar bastante da sua carteira de ações, da minha carteira de ações, isso porque as nossas carteiras podem ter, por exemplo, mais small caps. E aí, dado o cenário que a gente teve no primeiro semestre, as small caps caíram bastante, né? Olha só, a carteira média das small caps, né? Peguei aqui o Small 11, teve queda de 16,8% em 2022, então bem mais do que os 5,6% do Ibovespa. Dentro do Ibovespa, aqui a gente teve, dessas mais fortes que eu falei, Petrobras caindo 3,6% em relação ao começo do ano, Vale caindo 4,71%, e também os bancos, né, a média dos bancos, aqui o índice que mede o setor financeiro como um todo, com alta, inclusive, de 1,5%. Então, por isso que o Ibovespa não caiu tanto, mas a gente tem outros setores aqui que caíram bastante, né? Um exemplo clássico aqui é o varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas, etc. Essas empresas aí chegam a acumular quedas de quase 90% do ponto mais alto, e boa parte disso em 2022. Outros setores que sofreram bastante também foram da construção civil, então se você tem construtoras na sua carteira, sofreu muito mais do que a média. Ações de tecnologia também, né? Embora nossa bolsa não seja muito rica em tecnologia, mas as poucas empresas do setor acabaram caindo bastante também, sofreram muito, dentre outras coisas com o aumento da nossa taxa de juros e também com a correlação com a bolsa de tecnologia americana, que também recuou bastante do início do ano para cá. E aí de cenário a gente tem para acrescentar também que a renda do brasileiro recuou em termos reais, já que a inflação também subiu bastante, os salários não acompanharam, enfim, e acaba que o brasileiro deixa esses supérfluos, né, ou bens de não primeira necessidade para depois, né, acabam postergando os gastos, e aí alguns setores sofrem bastante, como esses que eu mencionei aqui, é natural. E é natural, inclusive, que a gente siga vendo isso daqui para frente. Bom, falei um pouco do Ibovespa, né? E eu quero acrescentar aqui que para o segundo semestre, alguns pontos aqui de influência sobre o Ibovespa, sobre as empresas de maneira macro, né? Não estou falando individualmente das empresas, mas de maneira macro, falando de investimentos em bolsa em geral, onde, por exemplo, o apetite do gringo é uma coisa que influencia bastante, né? Quando eu falo de apetite aqui é quanto o investidor estrangeiro está disposto a investir no Brasil. E aí o que ele olha para tomar essa decisão de investir ou não no Brasil, né? Ele olha, dentre outras coisas, o risco Brasil, e aí você pode ver que o risco Brasil ele vem subindo, né, conforme os dados do IPEA Data. A gente tem também a ideia do gringo em relação à bolsa de valores, se está barato ou caro, e vale lembrar que a bolsa
o gringo olha em dólar, né? E aí para isso a gente tem que analisar os dados do EWZ, que é o principal fundo que replica a Bolsa Brasileira no exterior. E também a gente tem que entender que ele faz uma análise de custo de oportunidade, ou seja, será que está mais interessante investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos? Será que está mais interessante investir em países da Europa, na China, em outros emergentes que não o Brasil? Ou será que o Brasil está mais interessante frente a eles? Isso tudo influencia em quanto de dinheiro o gringo coloca aqui na Bolsa. E aí cabe destacar que eu estou falando do investidor estrangeiro porque é justamente ele que detém a maior fatia dos investimentos ou do capital investido na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Outro fator que influencia no Ibovespa é justamente o preço das commodities, né? Petróleo e minério, Petro e Vale principalmente, que eu já falei aqui que tem um peso muito grande no Ibovespa. Em relação às eleições, elas pesam sim, talvez não tanto quanto algumas pessoas acham que pese, mas ela pesa sim, principalmente porque chegando no período das eleições, os candidatos costumam fazer promessas bastante populistas e acabam sacrificando o fiscal, criando às vezes sérios problemas para o futuro simplesmente para ganhar as eleições. E se o gringo não gosta disso, o investidor daqui também não gosta. Então isso também é um fator que influencia bastante. Em relação aos juros também, a gente tem um cenário de ainda avanço na taxa Selic, que está em 13,25 nesse momento, pode chegar a 14%, até passar de 14% ainda em 2022. E aí quando a gente tem uma oferta bastante atrativa na renda fixa, também a tendência é que o capital da Bolsa de Valores ou dos ativos de risco siga migrando para renda fixa, né? Não todo ele, mas uma parte sim. A gente tem um incentivo maior para investimentos em renda fixa do que em renda variável. Isso é negativo, ruim para a Bolsa. Não só em relação ao fluxo de capital, como também ao custo de capital para as empresas, né? As dívidas das empresas acabam ficando mais caras, isso diminui o retorno, a rentabilidade das empresas, aumenta o próprio custo da dívida, isso impacta negativamente nas empresas e na Bolsa em geral. E no mais, a gente tem também o cenário macro, como é que o mercado como um todo vai se comportar daqui para frente, isso influencia diretamente no Brasil. Eu vou entrar já nesse assunto em mais detalhes quando eu falar sobre recessão. Agora, falando rapidamente aqui sobre dólar que eu prometi, o dólar no ano recua 3,3%, apesar das últimas altas, ele começou o ano mais alto. E aí em relação à influência sobre o dólar, a gente tem as commodities aqui no Brasil, então se elas caem muito, isso influencia no preço do dólar, né? Tende o dólar também a subir. E também tem a questão do investidor estrangeiro. Se entra mais dólar no país, a tendência é que o preço do dólar seja puxado para baixo. Se sai investimento, saem dólares do país, a tendência é que o dólar aumente. Outro ponto que influencia diretamente no dólar é a recessão. Isso não tem tanto a ver com o Brasil, mas digamos que no segundo semestre a gente veja uma recessão global. O que acontece? Nesse caso, os investidores acabam buscando por liquidez e o que a gente tem de líquido e mais seguro é justamente o dólar, que é uma moeda forte, uma moeda considerada uma moeda global. Então a gente tem aqui dois fatores diferentes, um que influencia a valorização barra desvalorização do dólar e outro que influencia no enfraquecimento ou fortalecimento do real. Agora eu vou falar sobre recessão, que é a contração no ciclo econômico, ou seja, naquele momento onde a produção cai, a demanda cai, a renda cai, o emprego cai e o consumo de maneira geral é afetado dessa maneira, as empresas são afetadas, a bolsa de valores é afetada, os ativos de risco são afetados e as economias gerais dos países também. Inclusive, nesse tipo de cenário, é muito mais comum ver empresas quebrando, incluindo as grandes empresas, aquelas listadas na bolsa. Não é que a maioria das empresas vá quebrar em cenários assim, mas a gente passa a ver também algumas grandes empresas insolventes. E aí, o que a gente tem de sinais para uma possível recessão? Bom, as quedas fortes nos preços das commodities, né? A gente já tem commodities caindo aí 20%, 30%, as commodities agrícolas, o petróleo, o minério, e tem o seu lado bom por trás de tudo isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, o preço do combustível, que é influenciado pelo preço do petróleo, quando o petróleo cai, o combustível, a gasolina aqui no Brasil cai também. Quando a gente olha para as commodities agrícolas caindo, a gente tem aqui um alívio, um respiro em relação ao preço dos alimentos, mas isso pode ser uma sinalização de uma recessão que está por vir. Aliado a isso, a gente tem um outro sinal, que é aquilo que eu falei recentemente sobre o dólar, que é o próprio índice do dólar, o DXY, que também está nas máximas. E vale lembrar aqui que quando a gente fala de recessão global, alguns países sofrem mais, outros sofrem menos, mas é tipo a bolsa de valores, né? Enquanto algumas caem 80%, 90%,
outras caem só 20 ou 30, mas caem também. Então a tendência é que todo mundo sofra. Os grandes compradores, quando tem problemas, compram menos dos grandes produtores. Então o Brasil é um país que produz bastante, que exporta muito, e no caso de uma desaceleração, de uma recessão, o Brasil tende sim a sofrer, como foi das outras vezes, e cabe dizer aqui que em algum momento vem uma grande recessão. A gente não sabe se é agora de fato ou não, mas a economia vive de ciclos, ela é cíclica, e é por isso que a gente tem sempre recessões, tem períodos de bonança, períodos de maior escassez, porque são, de fato, os ciclos econômicos, eles precisam ser respeitados, estudados, e um bom investidor precisa se preparar para aproveitar o melhor de cada um dos momentos e também se proteger, não fazendo leituras erradas e não se expondo demais ao risco em momentos inapropriados. Para finalizar os ativos prometidos aqui, sobre criptomoedas, a gente tem o Bitcoin com uma correlação ultimamente muito forte com a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá nos Estados Unidos. Ele segue muito de perto, pelo menos nas quedas, a Nasdaq. Obviamente o Bitcoin é mais volátil, mas existe essa correlação bastante forte. E as outras criptomoedas, as altcoins, seguem o Bitcoin. Então, de olho na Nasdaq nesse momento, né? Se a gente vê um recuo muito mais forte da Nasdaq, caindo mais 20%, 30%, existe a tendência sim de um recuo mais forte, um recuo ainda maior das criptomoedas em geral, do Bitcoin, apesar de que o preço do Bitcoin hoje já é bastante atrativo, mas existem esses e outros indícios de mais queda do Bitcoin. Inclusive vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre todos esses indícios que apontam para mais queda do Bitcoin. Bitcoin que já caiu 59% no ano de 2022. Aliás, comenta aqui no vídeo se você investe em Bitcoin. Eu tenho produzido bastante conteúdo sobre o tema, justamente por conta da demanda. Vocês me mandam muita pergunta sobre isso nos comentários dos vídeos e também lá nas caixinhas de perguntas. Por conta disso, eu acabo entregando mais esse conteúdo. Então eu quero saber se você investe ou não para seguir fazendo, seguir produzindo, ou se você tiver alguma pedida sobre algum vídeo. Eu sempre faço vídeos também relacionados aos comentários, às pedidas de vocês. Deixa aqui nos comentários, que eu sempre olho com muito carinho, sempre analiso a possibilidade de fazer vídeos sobre aquilo que vocês pedem aqui. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre como investir nesses momentos, nesse cenário, como investir para o segundo semestre de 2022. Já que a gente está vivendo um período de grande volatilidade representa mais risco no curto e médio prazo, e uma carteira bem diversificada sempre é a melhor proteção. Principalmente nesse cenário, quando a gente olha a renda fixa de um lado pagando bastante, então para a gente ter caixa para poder aproveitar boas oportunidades, a gente não tem um custo muito alto, justamente porque a renda fixa está pagando bastante. Poxa, 13% ao ano é um bom rendimento, é uma boa rentabilidade para não fazer nada, né? Então a gente olha com mais calma, com mais cautela para os ativos de risco, é o que eu recomendo você a fazer, né? Tomar bastante cuidado para não encher demais a mão em ativos de risco nesse momento, né? Espero que você não tenha feito isso nos últimos meses, mas a ideia é que você consiga ter sim mais caixa para poder aproveitar essas oportunidades. Dá para dar uma boa olhada também nos investimentos de renda fixa, sim, nos bons investimentos de renda fixa, porque tem boas oportunidades ali também. E um outro detalhe é que não é muito comum investidores ganhando dinheiro em recessões. O mais comum é investidores quebrando em recessões. Então, primeiro de tudo, protege a sua carteira, pensa sempre na proteção. Se você conseguir se manter vivo no jogo, você vai se manter muito bem posicionado para os próximos ciclos, né? Se é que a gente vai ter uma recessão agora, eu recomendo que você sempre se prepare para todos os cenários, para que você não dependa de nenhum deles em exclusivo. E é justamente nas grandes recessões, nas grandes crises, que bons investidores inteligentes, enchem a carteira de bons ativos a bons preços e aí depois colhem os frutos. É ali que a gente tem a melhor oportunidade, o maior potencial de multiplicação patrimonial. Não é na recessão, é na recuperação, mas na recessão é que você monta um portfólio sólido. Então cuidado para não fazer besteira numa hora dessas, principalmente se a gente vier ter uma piora de cenário daqui para frente. Assim como eu não recomendo que, se você tem ativos de renda variável, você venda todos os ativos para poder esperar o melhor momento. Não é assim que se faz, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois e pode ser que você fique esperando o trem passar, durma no ponto, e se você estiver dormindo naquela hora que o trem estiver passando, ele vai passar
e vai te deixar. Então, muito cuidado nessa hora. O mais prudente é de fato montar uma carteira bem diversificada de acordo com o seu perfil e estrategicamente posicionada. Eu, por exemplo, nesse momento estou aproveitando oportunidades em tudo que eu mencionei aqui, tanto na Bolsa de Valores brasileira, em fundos imobiliários, em criptomoedas. Na Bolsa Americana eu sempre compro dólar, independente do preço. Vale lembrar aqui o que eu já falei várias vezes em outros vídeos, quando o dólar está abaixo das médias eu compro mais dólar, em especial quando a Bolsa Americana também está caindo mais forte. E quando o dólar está muito acima das médias, eu seguro um pouco, eu diminuo a compra de dólar, mas eu compro em todos os períodos, eu nunca paro de comprar dólar. E para quem ainda não sabe, para quem ainda não me conhece, quando eu falo comprar dólar, não é a moeda em si, são ativos dolarizados. Bom, dito isso, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas se você viu até o final, não deixa de comentar aqui para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, também fica à vontade para compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo, que eu recomendo que seja esse aqui, onde eu falo sobre marcação a mercado, já que alguns títulos do Tesouro Direto estão chegando aí num bom momento, dado o nosso cenário atual de taxa de juros para quem sabe ganhar dinheiro com marcação a mercado. Então clica aí e a gente já se vê no próximo.